Vamos falar sobre titulação. Titulação é uma técnica de análise quantitativa. Ela serve para você determinar a concentração desconhecida de uma certa substância. Para realizar a titulação, você precisa de uma bureta, que é um cilindro de vidro graduado, que serve para medir volume. Dentro da bureta, a gente coloca uma substância de concentração conhecida, que a gente chama de titulante. Aqui eu tenho um frasco que chama Erlenmeyer. No Erlenmeyer, a gente coloca um volume da substância desconhecida mais um indicador. Indicador é uma substância que vai indicar o final da titulação. E ele faz isso mudando de cor. Então, ao mudar de cor, a gente para a titulação. Vamos ver um exemplo. Eu tenho aqui vinagre. Vinagre é uma solução aquosa de ácido acético. Eu quero saber qual a concentração em mol por litro de ácido acético no vinagre. Então, eu realizo uma titulação. Vou determinar a concentração do ácido utilizando uma substância que vai reagir com o ácido acético. No caso, uma base de concentração conhecida. Vamos lá. Pego um pouco do vinagre e coloco dentro do Erlenmeyer. Então, vamos lá. Aqui, um volume conhecido. 10 ml. Então, eu vou titular, 10 ml de vinagre. Coloco aqui o NaOH de concentração 0,1 e vou pingando base aqui. Quando o indicador mudar de cor, eu paro e vejo o volume de base consumida na titulação. Vamos supor que nessa titulação foram consumidos 20 ml de base. Então, eu sei a concentração da base, o volume de base consumida, sei o volume da solução desconhecida e com essas informações eu acho a concentração. Como? Primeiro, vamos determinar o mol de base consumido na titulação. Concentração é o mol do soluto, no caso da base, dividido pelo volume em litros. Isso vai ficar número de mols, vai ser a concentração da base vezes o volume em litros. Número de mols da base vai ser 0,1 vezes 20 ml em litro, você divide por 1000. Ou, que é a mesma coisa, mili é 10 a menos 3. Então, dá 20 vezes 10 a menos 3 litros, que é a mesma coisa que dividir por 1000. O número de mols de base vai ser, então, 2 vezes 10 a menos 3 mol. Agora que eu sei o mol da base, com a equação eu acho o mol do ácido que eu tenho aqui dentro. Eu sei que cada mol de ácido reage com 1 mol de base. A proporção é 1 para 1. Eu tenho 2 vezes 10 a menos 3 mols de base. Então, o mol de ácido que tem dentro da solução vai ser N. Essa conta vai ser 2 vezes 10 a menos 3 mols de ácido. Dá o mesmo número, a proporção é 1 para 1, né? Agora, eu sei o mol do ácido, sei o volume que eu usei da solução, eu determino a concentração de ácido acético no vinagre. Concentração de ácido acético é o mol do ácido acético, volume em litros. Mol, 2 vezes 10 a menos 3 mols, dividido 10 ml, milha é 10 a menos 3, 10 a menos 3 litros. 10 a menos 3 vai embora com 10 a menos 3. A concentração de ácido acético no vinagre vai ser 0,2 mols por litro. Tudo bem? Mais um exemplo. Olha só, o rótulo de um produto de limpeza diz que a concentração de amônia é de 9,5 gramas por litro. Isso é o que está no rótulo. Com o intuito de verificar se a concentração da amônia corresponde à indicada no rótulo, 5 ml do produto foram titulados com ácido acético de concentração 0,1 mol por litro. Para consumir toda a amônia, foram gastos 25 ml de ácido.
Qual a concentração em grama por litro de amônia na amostra? Bom, então vamos lá. Ele fez uma titulação. Aqui vamos representar a bureta. Aqui um frasco. Então, aqui no frasco, ele coloca 5 ml de produto com amônia. Aqui, ele coloca HCl. Ele fala que a concentração do ácido 0,1 mol por litro e o volume do ácido consumido na titulação, 25 ml. Então, primeiro, eu vou determinar o mol do ácido. O mol do ácido consumido nessa titulação. Então, o mol vai ser, já direto, tá? Concentração vezes o volume. O volume tem 100 litros, hein? O mol do ácido vai ser 0,1 vezes 25. Mili é 10 a menos 3, menos 3. O mol vai ser 2,5 vezes 10 a menos 3 mols. Esse é o mol de HCl. Se eu sei o mol do HCl, eu consigo achar o mol de amônia, porque a proporção é 1 para 1. Aqui, eu não preciso nem fazer muito esforço. O mol do ácido é igual ao mol da amônia. Então, se eu tenho 2,5 vezes 10 a menos 3 mols do ácido, eu vou ter aqui dentro 2,5 vezes 10 a menos 3 mols de amônia. Tudo bem? Vamos determinar então a concentração. A concentração da amônia vai ser 2,5 vezes 10 a menos 3 mols dividido. Foi 5 ml, então 5 mili, 10 a menos 3, 10 a menos 3 litros. 10 a menos 3 vai embora com 10 a menos 3. A concentração da amônia em mol por litro vai ser 0,5 mol por litro. Mas cuidado, hein? Ele quer em grama por litro. Vamos lá, então. Eu tenho mol por litro, ele quer em grama por litro. Litro, litro, a parte de baixo, eu não preciso nem mexer. É só pegar meio mol e transformar em grama. Como que eu faço isso? A gente sabe que o mol é a massa sobre a massa molar, né? Então, a massa é o mol vezes a massa molar. A massa vai ser meio mol vezes a massa molar, que é o dado, 17. A massa de amônia, 8,5 gramas. 8,5 gramas em 1 litro, portanto, a concentração 8,5 gramas por litro, que é uma concentração bem menor do que indicada no rótulo. Bem menor não, mas menor, diferente do que aquela indicada no rótulo. Tudo bem? Mais um. Olha só. Carbonato de sódio está presente em algumas formulações antiácidas. Ele reage com ácido clorídrico do suco gástrico, fazendo aumentar o pH, o que diminui a acidez estomacal. Essa reação pode ser utilizada como base para a determinação de carbonatos em formulações farmacêuticas. Agora a parte importante, que está destacado. Uma amostra de 10 ml de antiácido foi titulada com 15 ml de HCl, 0,1 mol por litro. E ele usou como indicador a laranjade metila. Calcule a concentração em mol por litro de carbonato de sódio. Vamos lá. Primeiro eu vou determinar o mol de HCl consumido na titulação. O mol de HCl é a concentração vezes o volume do HCl em litros. Isso vai ser mol de HCl, mol por litro, né? 0,1 mol por litro vezes 15 mili, 10 a menos 3, mol de HCl, 1,5 vezes 10 a menos 3 mols. Eu sei o mol do HCl, então quantos mols de carbonato tem lá dentro? Proporção. 2 mols de ácido reage com 1 mol de carbonato.
Se eu coloquei 1,5 vezes 10 a menos 3 mols, quantos mols eu vou reagir aqui? A metade, né? Se esse número é metade desse, esse vai ser metade desse. Então, isso vai dar 0,75 vezes 10 a menos 3 mols de carbonato. Só que ele quer a concentração. Pego, então, o mol, que é 0,75 vezes 10 a menos 3, e vou dividir pelo volume. 10 ml, milha é 10 a menos 3 litros, e isso vai dar concentração de carbonato 0,075 mol por litro.